ofertado os referidos alimentos, insurgindo-se no momento apenas quanto ao valor fixado. Quanto à capacidade contributiva, embora afirme que seus rendimentos fixos são inferiores ao valor fixado na sentença, os autos indicam a percepção de honorários advocatícios em valores expressivos, os quais indicam, ao menos em uma análise preliminar, a aptidão para arcar com a quantia estabelecida. Assim, à luz dos elementos constantes dos autos, entendo ser mais prudente a manutenção da decisão recorrida, uma vez que o agravante não demonstrou de forma suficiente a impossibilidade de arcar com o encargo fixado, o qual, neste momento, mostra-se compatível com as necessidades dos filhos e da ex-cônjuge. Aquele velho dilema e aquela problemática de dilação probatória no âmbito estreito do agravo de instrumento. Não há. Isso, para que seja tomada uma medida mais justa, mais equânime, há necessidade dessa dilação probatória. Porém, nesse espaço de tempo, há de se resguardar os alimentos dos filhos, em patamares similares ao que possuíam antes da separação dos pais, do que seja. Ou um pouco para cima, ou um pouco para baixo. Para que seja, ao final, decidida de forma equânime a necessidade de ampla dilação da prova. É assim que voto e pergunto ao desembargador André Luiz de Souza Costa se ratifica o voto provisório. Excelência, inicialmente eu cumprimento a doutora Ana Tereza de Sá Coutinho Carvalho, que ocupou a tribuna em defesa do agravante. Pelos elementos que o senhor trouxe nos autos, inclusive pela explicação agora, eu ratifico o voto provisório e acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Como voto? Obrigado, desembargador André. Desembargador Djalma. Obrigado, presidente. Também parabenizo a advogada que ocupou a tribuna, a doutora Ana Tereza Carvalho, e, pelo que se observa dos autos, ele é um grande pai, né? Ele é um pai que assume as suas obrigações. Mas, infelizmente, como o nosso relator tão bem discorreu no seu voto, por tudo que está no processo, precisa que haja uma melhor dilação probatória para se aquilatar aquilo que eu chamo de pensão real. Né? Não é aquilo que se deseja, mas é aquilo que, dentro da realidade, se suporta. Então, por isso, eu acompanho integralmente o voto de sua relatoria, presidente. Perfeito. Desembargador, só para que fique registrado que eu reconheço que é um bom provedor. Né? Eu, no âmbito do agravo de instrumento, tá, porque eu não tenho subsídios para tal, vou minorar esses alimentos. O juiz de instância anterior, aquilatando a prova que colher, é que vai fixar de maneira mais justa, prudente, equânime, esse ponto. Proclamo o resultado, recurso conhecido e não provido. Muito obrigado, doutora. Na sequência, eu faço pregão do processo número 128, apelação civil número 024-7368-73-2023,
Ambas as partes recorreram, figurando como autor espólio de Maria Marques Costa, advogado solicitante, Dr. Gabriel Souza Melo, figurando como ré, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, advogada solicitante, doutora Hanna Lívia Cavalcante da Silva, relator desembargador Djalma Teixeira Benavides. Ambas as partes solicitaram sustentação oral. Doutora Hanna Lívia nos acompanha de modo virtual? Sim. Não. Bom dia, doutora. Bom dia. Além de se apelar. É o autor. Espólio. Doutor Gabriel, isso? Isso, exatamente. Gabriel Souza Melo. E do da CACI, doutora Hanna Camed. Doutor, dispensa a leitura do relatório? Sim. Doutora Ana, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Pois não. Com a palavra, o advogado, o apelante Espólio. Bom dia a todos. Saúdo aos nobres magistrados, através de todos os aqui presentes, presencialmente e telepresencialmente, né? Excelências, a questão aqui, apesar de aparentemente um pouco complexa, com base nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive a discussão sobre um precedente qualificado, tema 1176, salvo engano, torna tudo mais simples, tanto de se tratar como de se entender. A minha cliente falecida no curso do processo, Dona Maria Marques Costa, ela vinha lutando há um tempo contra um câncer. O câncer, não vou saber precisar exatamente, mas era algo no pulmão. E já um tratamento de segunda linha, que foi passado pelo médico assistente, mas para prolongar um pouco a vida dela, foi recusado pela CAMED, sob a justificativa de que não seria o tratamento adequado, que seria off-label, né, que chama off-label. E como os senhores bem sabem, o Superior Tribunal de Justiça já fixou e vem cada vez mais se insurgindo contra a atitude das operadoras de planos de saúde, né, em relação a esse tipo de recusa, porque eu me recordo há 2 ou 3 meses no máximo, uma ministra do STJ desabafou durante uma sessão, dizendo que não consegue compreender por que as operadoras de planos de saúde, mesmo com temas já pacificados, com tudo já delimitado, ainda insistem em recorrer contra as mesmas coisas. Por que as operadoras de planos de saúde continuam insistindo em atrapalhar a vida, que é basicamente essa palavra, atrapalhar a vida dos consumidores, dos pacientes. A tese é bem clara, no sentido de que basta que seja um tratamento previsto no rol da ANS, indicado por um médico assistente, e sendo irrelevante que seja um tratamento típico para aquela enfermidade. Os 3 requisitos foram preenchidos pela minha cliente, inclusive administrativamente tentamos, a família bem resistente em buscar o judiciário, porque queria resolver administrativamente, sempre havia sido muito bem tratada
até então pela operadora de plano de saúde, e no momento de grande precisão, a dona Maria, já com mais de 80 anos, já com bisnetos, já convivendo com os bisnetos, ela só queria prorrogar um pouco mais a vida dela, e a Camed disse que não, eu não vou custear teu tratamento. Tratamento que cada aplicação era uma combinação de 2 medicações, se eu não me engano, era algo em torno de 40 a 50 mil reais cada aplicação. E ela iria necessitar de diversas aplicações para conseguir se manter. E a Camed foi lá e disse que não, a gente não vai tratar, a gente não vai cobrir esse tratamento, porque não está no rol da ANS. Coisa que já estava pacificada há um bom tempo na época, e a Camed disse, não, eu não vou. O juiz em primeiro grau acertadamente determinou o tratamento. Este juiz em segundo grau confirmou a decisão liminar após o recurso da Camed. E agora, com a minha cliente tendo falecido no curso do processo, a Camed vem e diz que não. A gente não deu causa ao ajuizamento da ação. Ela ajuizou porque ela quis. Eu não tenho que pagar sucumbência, eu não tenho que pagar nada. Eu tenho que ser restituída. Inclusive, tramita. Foi ajuizada pela filha dela, também sob nosso patrocínio, uma ação porque a Camed, nos primeiros meses após o óbito, vinha descontando. Ela era funcionária do Banco do Nordeste. A Camed vinha descontando, primeiro e no segundo mês, 17 mil reais como coparticipação do tratamento. 17 mil reais de uma ex-bancária. Ela me ligou desesperada, a filha dela, dizendo, o que é que eu faço? Eu disse, a senhora não vai fazer nada, a senhora só vai me dar a documentação, quem vai fazer sou eu. Estou aqui para lhe ajudar. Resolvemos naquela demanda, mas aqui a gente é surpreendido, óbvio, os colegas advogados estão fazendo a parte deles. Mas a gente foi surpreendido com essa atitude da Camed de dizer que não deu causa ao ajuizamento da ação. Outro fato que nos surpreendeu porque contraria expressamente um precedente qualificado do STJ, foi o arbitramento dos honorários. O STJ tem tema expresso, tema repetitivo expresso, dizendo que em causas de valor elevado, os honorários não podem ser arbitrados com base num critério equitativo. O tratamento anual que nós obtivemos, êxito judicialmente, ia custar 2 milhões de reais. A gente fez esse cálculo com base na jurisprudência desta corte, que disse que o valor da causa precisaria ser o tratamento anualizado. O único hospital na época que tinha aqui em Fortaleza fornecendo essa documentação, essa medicação, nos forneceu o orçamento, disponibilizamos nos autos e ainda disponibilizamos mais outros orçamentos de hospitais em outros estados. O daqui ainda era mais caro. Fizemos a média, deu 2 milhões. O valor dos honorários foi 5 mil reais. O tratamento dessa senhora que faleceu de câncer no curso do processo, a gente ter obtido êxito no fornecimento desse tratamento pelo plano de saúde, nosso trabalho valeu 5 mil reais. O STJ diz expressamente, no tema repetitivo, que é vedado o arbitramento por apreciação equitativa. Então, são esses dois pontos que a gente pede essa atenção de Vossas Excelências, justamente porque em ambos o STJ tem um posicionamento sólido ao nosso favor. E realmente a gente só percebe que esse recurso da Camed, óbvio, eles têm direito de recorrer, mas os argumentos que estão sendo lançados são absolutamente protelatórios. Eles querem postergar
o encerramento de uma demanda. A família não aguenta mais essa discussão. Agora, obviamente, a família não pode ser responsabilizada por custear um tratamento que eles tinham direito de ser coberto contratualmente. Não só contratualmente, como por conta da decisão judicial. Então, encerro por aqui, agradeço pelo espaço concedido a todos, por todos, e um bom dia. Muito obrigado, doutor Gabriel Souza Mello. Com a palavra, a doutora Ana Lívia Cavalcante da Silva, pelo prazo de até 15 minutos. Obrigada, excelência. Bom dia a todos, primeiramente. Cumprimento vossas excelências em nome do desembargador relator, doutor Djalma Teixeira Benevides, representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, todos os colegas advogados aqui presentes. Bom, eu vou ser bem breve, né? Trata-se de uma ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela, ajuizada por Maria Marques Costa, em face da CAMED, objetivando a cobertura de medicamentos oncológicos experimentais, cuja cobertura foi negada com base na ausência de respaldo técnico e legal, nos termos da Lei 9.656 de 98. Excelências, a apelante ela insurge-se exclusivamente quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, né, na sentença de primeiro grau, alegando que haveria um proveito econômico indireto e que, portanto, os honorários deveriam ter sido arbitrados com base nos percentuais do artigo 85, parágrafos 2º e 6º do Código de Processo Civil. Primeiro, é importante ressaltar que estamos diante de uma demanda que foi extinta sem resolução do mérito, após o falecimento da autora, né, e que não gerou qualquer proveito econômico à parte autora ou sucumbência à CAMED, né? Não houve, em momento algum, uma cognição exauriente sobre o mérito da causa. O que houve foi a extinção do feito sem resolução do mérito, né, em razão do falecimento da autora. E ainda assim, é importante ressaltar aqui que a juíza, em juízo de retratação, ela, quanto à decisão que ela havia deferido o período de tutela de urgência, ela reconheceu a ausência de obrigação da CAMED em fornecer os medicamentos pleiteados, né, por não estarem no rol e nem haver comprovação de eficácia da enfermidade em pauta, né? Ou seja, já havia nos autos indícios de inexistência de obrigação legal da CAMED, o que afasta qualquer presunção de sucumbência ou responsabilidade pela causa, né? Então, não há como falar em sucumbência da CAMED, tampouco em proveito econômico ao ferido. Ressalto também que o valor da causa foi unilateralmente atribuído pela parte autora, que inclusive foi impugnado pela CAMED, mas essa questão sequer foi enfrentada, né, em primeiro grau. Ademais, a sentença ela fundou-se exclusivamente no artigo 85, parágrafo 10 do CPC, entendendo que a apelada deu causa ao processo sem que houvesse qualquer instrução probatória ou análise meritória para tanto, né? Repito, a autora pleiteou um direito subjetivo que não foi completamente comprovado nos autos ou reconhecido pelo juízo em sede de cognição exauriente, não tendo sido a sucumbência da apelante aí configurada. E, além disso, eu repito que foi devidamente demonstrado nos autos o não cumprimento dos requisitos para a cobertura dos medicamentos não previstos no rol. Então, trata-se de um fundamento insuficiente tanto para reconhecer a sucumbência à requerida, como para reconhecer a existência de qualquer proveito econômico. Então, requer-se, desde já, o desprovimento da apelação da parte autora e o consequente provimento da apelação da requerida para excluir a condenação em honorários de sucumbência, reconhecendo que não houve qualquer responsabilidade da CAMED pela instauração do processo. Obrigada pela atenção de todos e um bom dia. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Me 5 minutos, porque me permita aqui dar uma examinada 5 minutos. Perfeito. Porque a advogada trouxe aos autos a informação de um agravo de instrumento anterior. Perfeito. Então, vou só abrir o agravo de instrumento, porque
Se ele foi de outro desembargador, eu tenho que tirar o processo. Que não seja eu desembargador nesse momento. Pois é, Eu, inclusive, gostaria de suscitar uma questão de ordem. A colega disse que a insurgência seria exclusivamente contra o valor da causa e os honorários. Queria só entender se desistiu da parcela do recurso que impugnava o fornecimento do tratamento. Que aí, se for, a gente já tem uma das questões superadas. Não, na verdade, como nós também apresentamos a apelação, né, junto com as contrarrazões, foi sobre a questão do valor dos honorários, uma vez que a ação foi extinta, né, o fornecimento, por ser um direito subjetivo, o fornecimento... Doutora Ana, me permita, desembargador André? Desembargador André? Pois não, Excelência. Vossa Excelência vai fazer o primeiro teste. O som cortou, Excelência. Vossa Excelência vai fazer o primeiro teste me substituindo aqui por 5 minutos. Não estou conseguindo ouvir Vossa Excelência. Ele está brincando? Ele está brincando. Ele está desligado. Não. Consegue me ouvir agora, desembargador? Desembargador André? Desembargador André, Vossa Excelência nos ouve? Doutora Hanna, boa tarde. Eu até tinha avisado, doutor, mais cedo, o seu microfone estava quase que nulo aqui, a gente não estava conseguindo ouvir muito bem, não. Não sei se seria isso. É porque eu estivesse afastado aqui do... que o agravo de instrumento também foi decidido por mim, então não tem... Pronto. Mas me permita... Sem problema, sem problema. Ele foi o Darival, né? O agravo de instrumento foi o desembargador Darival, então, efetivamente... eu vou suspender a sessão por 5 minutos. Eu entendi, a sessão está suspensa. 5 minutos. Aquele pit Graças stop. a Deus. Obrigado, Sagrado. Pit stop. Evandro, eu não estou conseguindo te ouvir. Doutor, tá ligado aqui no áudio, a gente tá... Desembargador André, só para testar, Vossa Excelência nos ouve? Doutora Hanna, Está sem nos ouve? microfone, doutor André. Doutora Hanna, nos ouve? Só para testar aqui o som da sessão. Escuto sim. Desembargador André, Vossa Excelência nos ouve? Desembargador André, Vossa Excelência nos ouve?
vai sair entre a Realmente recebe tantas coisas com surda. E se a doutora não tivesse escutado, seria Lógico. mais a discussão para Lógico. trabalhar com o mas eu acho que eu não me engano, eu era estagiário na Cristiane. Já ali, a menor, aqui tocava o terror lá. Eu podia sair de morar naquele tempo, não existia não. Ele tirava para comer. Eu vou dar um exemplo. Lá era uma ilha de trabalho, mais ou menos assim, mais ou menos. Né? Cada instituição tinha a sua ilha lá no Posto Maior. E tinha alguns estagiários, que eram estagiários de carteira, que eram estagiários que me mandavam relação, alguma coisa. E tinha uma regra de e-mails para organização. Qual era a titularidade do e-mail? Não da parte, para pronto, então, eu não vai ver no usuário, verso, então, eu vou na CCA, número do processo.
Desembargador Jaime. Pois não? Podemos seguir? Sim, por favor. Vamos lá. Obrigado. A palavra é o desembargador, relator Djalma Teixeira Benavides. Pois não, presidente, muito obrigado. Eu vou ler então a ementa, parabenizar o advogado que ocupou a tribuna, doutor Gabriel Souza Melo, é isso mesmo? Exatamente. Parabéns, doutor Gabriel. Obrigado. E eu vou ler aqui a ementa do voto. Tem uma advogada também que atuou de forma online, a doutora Ana Lívia Cavalcante da Silva. Desculpe, doutora Ana, porque como a senhora não está presencial, eu fui traído pela memória. Vou ler então a ementa. Direito processual civil e direito da saúde. Apelação civil. Extinção do processo sem resolução de mérito. Em primeiro grau, por falecimento da parte autora e impossibilidade de sua substituição no tocante ao pedido de obrigação de fazer, que seria o custeio do tratamento, porque a ação não tinha pedido de danos morais. Então, por conseguinte, não tinha como prosseguir com substituição, né? Condenação da parte demandada apelada em honorários advocatícios sucumbenciais. Reforma parcial da sentença para aplicação de critério objetivo na fixação dos honorários e manutenção da condenação da operadora de plano de saúde com base no princípio da causalidade. Sentença reformada. E eu vou ler só para a gente não perder muito tempo, porque o voto está lançado, todo mundo tem pleno acesso, mas só o final, no final do voto, concluo pelo conhecimento dos apelos para negar por provimento a apelação da promovida CAMED e dar parcial provimento à apelação da promovente apelante, para reformar a sentença quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e para fixá-los em 10% sobre o valor atualizado da causa. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em atenção ao tema 1059 do STJ. É assim que voto, presidente. Obrigado, desembargador Djalma. Desembargador Jaime. Obrigado, excelência, cumprimentando os advogados que fizeram suas respectivas sustentações orais. Eu confirmo o voto que antecipei, acompanhando o eminente relator. De igual maneira, eu também ratifico o voto que lancei provisoriamente para acompanhar na íntegra o voto, contudo, Sua Excelência, o desembargador Djalma Benavides, e proclamo o resultado. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte promovida desprovido nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutora Ana Lívia. Excelência, rapidinho, gostaria inclusive de agradecer pelos elogios, que eu fiquei muito invejado com aquele colega logo no começo aqui, que foi muito bem elogiado. Ele e o doutor mais experiente, eu disse, rapaz, se ele não falar isso na minha, eu vou ficar acanhado. Gostei do elogio, também pela doutora de ter sido lembrada, tá bom? Obrigado a todos.
Obrigada a todos. Boa tarde. Na sequência, faço Presidente, pregão do retornei, processo. viu, presidente? Candidato a vereador. Desembargador É, André. doutor? Você fez igual o Valeu. candidato a vereador do interior, prefeito discursando e elogiando todo mundo, e o vereador do lado puxava o bolso do prefeito, e o Isso. prefeito não entendia, daqui a pouco ele disse, prefeito, ele se virou, o que é que tu quer? Disse, gaba eu, rapaz. Gaba eu, né? Sabe que é muito. O colega estava se tremendo, mas foi extremamente preciso. Se ele não falar, eu vou ficar com medo da Valeu. Na sequência, faço pregão do processo número 131, apelação civil número 024-1456-03-2020. Ambas as partes recorreram figurando como autor Roberta Carvalho de Alencar Fortaleza e Renata Carvalho de Alencar, advogado solicitante Dr. Fábio Carvalho Leite, figurando como réus Exact Brasil Investimentos e Participações em Negócios Imobiliários Limitada e outros, relator desembargador Djalma Teixeira Benavides. A parte autora solicitou a sustentação oral. Presidente, pela ordem. Entrou uma petição da RCB Incorporação e Construção Limitada, Tinha anotado outra aqui. requerendo o adiamento desse julgamento. Mas, compulsando os autos, eu vi que tem, para essa advogada que requeriu o adiamento, tem um subestabelecimento com reserva de iguais poderes. Portanto, a empresa tem outro advogado que representa nos próprios autos. Sendo assim, eu recebo a petição, mas eu decido por indeferir o pedido de adiamento e submeto essa questão de ordem aos colegas. Eu acompanho, Vossa Excelência. Se há petição que atribui a outros advogados a possibilidade, a oportunidade de fazer sua substituição, ou a substituição, ou a sustentação na tribuna, não há por que se adiar o julgamento. Desembargador André. Eu voto nesse processo, Excelência. É questão de ordem, desembargador André. Mas é porque é sobre um processo, eu acho que não faz parte do quórum, né? Não é só o senhor, o desembargador Jaime e o desembargador Djalma, não? Deixa eu ver aqui. Sim. Não, peraí. Obrigado, presidente. Desembargador Jaime, inclusive eu inverti aqui a ordem. Desembargador Jaime, me perdoe pela essa inversão. De pleno acordo com a providência do desembargador Djalma. Pedido de adiamento do julgamento indeferido. Obrigado, presidente. Então, está presente doutor Fábio, advogado das autoras que são apelantes e apeladas, Excelência, Roberta e Renata. Isso. A possibilidade de nós abreviarmos esse julgamento. Parcial. Desembargador Djalma, o senhor gostaria de conversar com o advogado? Porque houve aqui o atendimento parcial das pretensões dele, né? Se me permite, Excelência, só para esclarecer, as autoras que são apeladas e apelantes, na verdade, elas obtiveram 95% de êxito no processo. A apelação delas, e que seria objeto da sustentação, ela é simplesmente quanto à questão dos lucros cessantes, que era um pedido alternativo. Se trata daquelas questões de rescisão de contrato, de compra e venda, etc., para trás na entrega.
Então, dentre todos os pedidos, o pedido final era alternativo ou lucros cessantes ou a multa. A juíza de primeira instância condenou na multa, mas como o lucro cessantes era mais vantajoso, houve apelação nesse sentido, mas um ou outro